na palavra de Deus que vai ser liberada, já está sendo liberada, vai entrar na sua casa e vai ser transformadora. Vocês não têm noção do que Deus reservou para mim e para você. E nós temos uma convidada especial aqui, mas antes de eu apresentar, nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor para que nada atrapalhe este momento, que a conexão não caia. Peço que os intercessores estejam orando por nós, porque eu tenho certeza que é algo extraordinário, incomum. Então eu acredito que o que Deus tem para você é o momento certo, é o momento Kairos mesmo. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, na Tua presença, nós te pedimos, Pai, céus abertos neste lugar. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor envie agora os Teus anjos, Senhor, sobre este altar, ó Pai. Purifica ele com o Teu fogo, com o Teu sangue. Feche os portais as portas do inferno para que elas não prevaleçam e abra os portais eternos para que o Rei da Glória entre. Transforme este ambiente num ambiente de glória e que a nossa casa, Senhor, seja um pedacinho do céu, ó Pai. Aquilo que recebemos neste lugar, possamos, Senhor, transferir e compartilhar com o Teu povo que está nas redes sociais agora, orando e recebendo uma palavra libertadora, Senhor. Te pedimos, Senhor, que a Tua palavra que diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Senhor. Então, nesta noite, ó Pai, faça a Tua obra, porque é chegado o Teu reino. Nós abençoamos este tempo, abençoamos os lares e pedimos, envia anjos agora, Senhor, para impedir todo e qualquer problema técnico, qualquer problema das redes de Wi-Fi, de telecomunicação, das redes sociais. Repreende agora, Senhor, todos os demônios, paralisa agora seus intentos, Senhor, e que a Tua palavra ecoe como voz de trovão e que nada impeça, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, eu queria apresentar aqui a nossa convidada especial. Hoje é uma noite diferente, eu queria apresentar a Kelly. A Kelly é a nossa coordenadora da Escola de Liderança e ela foi convidada aqui porque o tema que nós estamos falando é sobre liberdade financeira, libertação financeira, e não existe ninguém mais importante no sentido de conhecimento, gabaritada dentro da nossa equipe aqui da Escola de Profetas do que a Kelly, né, Kelly? Fala um pouquinho de você, Kelly, para o pessoal poder te conhecer. Obrigada pelo convite, pastor. É um prazer estar aqui na Escola de Profetas para compartilhar com vocês um pouquinho mais do que Deus tem mostrado para mim, dos estudos que eu tenho me aprofundado. Falando um pouquinho de mim, a minha formação é em administração de empresas. Eu tenho também especialização em gestão financeira avançada e gestão empresarial. Atualmente, eu atuo como consultora financeira e consultora administrativa para algumas empresas e sou coordenadora aqui da Escola de Liderança, né, da classe de liderança da Escola de Profetas. É um prazer estar aqui com vocês e a gente vai ter uma noite muito produtiva, cheia da palavra, com algumas dicas, alguns procedimentos que a gente pode mudar na nossa vida, para a gente conseguir ter uma liberdade financeira, para a gente conseguir alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida, inclusive durante esse momento que nós estamos vivendo. Amém, amém. Enquanto meu coração já disparava e quando entrou a internet, os aplicativos, o pastor Marcelo falava para mim, põe no seu celular. Eu falei, não, porque se eu colocar eu vou ficar vendo e vou ficar apavorada. Então assim, eu sou uma dessas que tinha traumas e eu fui liberta. E hoje glória a Deus, eu acordo, eu durmo e acordo e não me preocupo porque eu não tenho mais dívidas. Glória a Deus por isso, pastora. E a gente vai falar aqui hoje alguns pontos que a gente pode adotar para a nossa vida, algumas metas que a gente pode colocar, algumas regras que a gente pode colocar para que a gente possa alcançar essa liberdade financeira que você alcançou. Porque o fato de nós chegarmos nessa situação de ter pânico, de ter preocupação, de não dormir, é porque a gente está levando a nossa vida financeira de uma forma que não é saudável. Então, isso gera em nós e gera na nossa vida financeira um peso tão grande que faz com que a gente não tenha vida. Então, a gente acaba se tornando escravo disso. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui existe um movimento hoje
que chama-se Vida Simples, né? Existem alguns autores, inclusive cristãos, que estão escrevendo a respeito disso, que diz que a gente precisa tirar o supérfluo, parar com o consumismo exagerado, e a palavra nos fala isso, porque, olha, veja o que 1 Timóteo 6,8 diz: tendo o que comer e com o que vestir, nos estejamos com isso satisfeitos. E a gente muitas vezes não se pensa dessa forma. A gente vive uma sociedade consumista que faz com que a gente queira cada vez mais, com que a gente veja nas pessoas algo e a gente fala, eu também quero ter isso, eu preciso ter isso. Essa frase, eu preciso, é algo que está muito relacionado com o desejo e não com a necessidade, que é um outro ponto. E, assim, eu gosto de colocar também um pensamento filosófico, né, de Sócrates, que ele diz que quem não está satisfeito com o que tem, não ficará satisfeito com o que não tem. Muitas pessoas, quando me abordam, falam assim, ai, Kelly, eu estou nessa situação difícil financeiramente porque eu ganho pouco, porque eu não tenho um recurso muito grande. Mas a gente precisa aprender a viver com aquilo que a gente ganha, certo? Com aquilo que a gente tem de renda. Então, assim, a experiência mostra que a pessoa, quando ela passa a ganhar mais, que ela tem um recurso maior, ela acaba gastando na mesma proporção, porque ela não aprendeu a administrar esse dinheiro. E ela continua com os mesmos vícios de Exatamente. comportamento e passando os mesmos pânicos, os mesmos medos. Ela teve uma melhora na sua vida financeira, mas não desenvolveu a qualidade de vida, né? Exatamente isso, pastora. O outro ponto que que eu costumo sempre abordar também nas minhas palestras é sobre o impulso do consumismo. A gente compra muito desesperadamente, a gente consome muito desesperadamente sem fazer uma análise antes. E isso acaba nos trazendo um prejuízo muito grande. O que a palavra nos diz de você agir impulsivamente? Em Provérbios 21:5, diz que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E eu gosto de enfatizar essa palavra sempre, porque, veja só, a palavra não está nos dizendo que, assim, o apressado provavelmente ele vai acabar na miséria, ou é um risco que ele corre se ele se apressar de acabar na miséria, mas está dizendo que sempre acaba na miséria. Então, Deus está dizendo assim, você precisa planejar. Olha, eu quero adquirir um carro, tenho o sonho de ter minha casa própria, quero fazer um curso. Você precisa sentar primeiro, organizar suas finanças e fazer um planejamento para você alcançar esse sonho. E a probabilidade de você fazer um mau negócio quando você age apressadamente, ela é muito grande. Não sei se vocês já viram, quando você entra, por exemplo, numa concessionária para comprar um carro. O vendedor, ele chega para você, acha lá a melhor opção, chega num desconto muito grande, e aí ele diz assim para você, olha, essa proposta só vale agora. Se você sair daqui, você perde, não tem mais valor, você não vai conseguir. As mulheres caem nessa, né? E falam para o marido, amor, é só hoje. Exatamente. E eles falam, não é, né? Exatamente. Olha, a experiência mostra que se você não fechar o negócio na hora, você for analisar um pouco mais, a probabilidade desse mesmo vendedor te ligar no dia seguinte ou 2 dias depois com uma proposta ainda melhor, ela é muito grande. Então, a gente precisa pensar, analisar. Hoje nós temos fontes de pesquisa, né? Antigamente era mais difícil você ter que bater, por exemplo, de loja em loja, atrás de algo que você gostaria de comprar. Hoje você faz pesquisas na internet, né? O próprio mercado, você vai fazer compra hoje, tem aplicativos que você consegue baixar aqueles jornaizinhos do mercado para você diminuir o seu custo. Então, não agir apressadamente, pastora. Pensar antes de fazer qualquer consumo, pensar antes de adquirir qualquer bem para fazer a melhor opção. Até porque Deus diz que quem é precipitado peca, né? Exatamente então, isso. Se você é impulsivo, já diz que você não tem o fruto do amor, que tem as essências da longanimidade, da benignidade, do domínio próprio, né? Que nós conversamos nas outras lives. Então, é muito importante você compreender que a liberdade financeira, ela é espiritual. Só que ela também, nós estamos neste mundo, temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Então, na questão espiritual, nós podemos orar, confessar, pedir perdão para Deus, fazermos muitos votos e promessas, e às vezes não cumprimos, isso se torna também algo muito perigoso, né? Fazer votos e não cumprir. Mas o mais importante, eu chamei a Kelly aqui hoje, para que você entenda que não é só uma ferramenta espiritual que vem de Deus, porque todo tesouro, toda riqueza emana de Deus.
Então, saber administrar o recurso que Deus te emprestou, que Deus te deu para você cuidar, não é nada teu, tudo é dele. Então, assim, você vai prestar conta para ele. E o que é que você está prestando? São dívidas ou uma vida tranquila, ou uma vida agradável? Deus, semana passada, Kelly, nós falamos sobre que Jesus, Deus mesmo falou, né? Eu me dispus da minha glória, eu me encarnei num corpo de uma mulher, eu deixei toda a minha riqueza, todo o meu poder, a minha glória, ou seja, tudo aquilo que ele tinha, para que se tornasse pobre no sentido não de pobreza, mas se despojar dele mesmo, para que nós pudéssemos hoje ter uma vida em abundância, né? Então Com certeza, eu tenho esse cuidado na nossa casa. Eu falei também semana passada sobre isso, sobre a pedagogia financeira, que nós temos que ensinar os nossos filhos não só a respeito de dízimos e de ofertas, mas como lidar com as finanças dentro de casa, né? Então tem o Samuel que começou agora a trabalhar. Então, nós estamos ensinando ele como administrar o financeiro dele, né? Por mais que ele diz assim, mas o dinheiro é meu. Eu falei, o dinheiro é seu, mas eu ainda sou sua mãe e tenho que ensiná-lo, né? E sabe, pastora, que isso que você está dizendo é algo extremamente importante, porque no Brasil, na nossa sociedade, nós não temos educação financeira. Isso não é matéria curricular nas nossas escolas. Então, se você olhar, por exemplo, na Rússia, a criança começa a aprender sobre educação financeira aos 6 anos, no ensino fundamental 1. Então, a gente aqui no Brasil, a gente aprende conta de matemática. Então, o que acontece? A pessoa, ela acaba não tendo nenhum embasamento de quando ela entra no mercado, na sociedade, como uma pessoa economicamente ativa, ela não sabe lidar com essa economia. Sem contar que nós hoje temos também um outro fator agravante, que ele é muito bom, mas, ao mesmo tempo, tem um lado ruim, que é a questão do crédito, né? O crédito facilitado. Então, de repente, você tem um cartão de crédito com um limite maior do que a tua capacidade de compra, e aí você acaba gastando desenfreadamente nesse cartão e você não consegue pagar depois. Mas por quê? Porque não foi ensinado para você como fazer para você administrar suas finanças de forma que você saiba quanto você pode gastar. E o primeiro momento onde a gente deve começar com esse tipo de ensinamento é de compra de supermercado mensal. A gente vai, de repente, diminuir uma prestação de serviço que a gente tem na nossa casa. Então, a gente precisa equilibrar os nossos gastos dentro daquilo que nós estamos vivenciando. E tem pessoas que elas pensam assim, não, essa fase vai passar, quando passar eu cubro aquilo que ficou faltando. A própria palavra diz que nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vem pela manhã, então a gente tem que pensar no hoje. É isso que a palavra nos mostra, não é mesmo? Próximo, e vale só lembrar que isso que a gente está conversando, ele é tão sério que ele demanda diálogo, né? E ontem mesmo o pastor Marcelo chegou em casa, eu estava no quarto conversando com o Samuel, falando para ele, filho, foi dia dos namorados, você comprou presente. Estou usando um exemplo, gente, porque é da minha casa e eu posso falar, eu não acho que isso é errado, acho que isso é ensino, né? Se estamos numa escola, nós temos que ensinar, né? Então eu estava tendo um diálogo com meu filho, olha, foi o dia dos namorados, você comprou presente, você comprou isso, você fez isso, agora é hora de recuar. Você já deu seu dízimo, já deu sua oferta, já deu presente. Então, agora, guarda, né? Então, eu comecei a falar para ele sobre investimentos, falei para ele dos sonhos que ele tem, o que ele deseja, porque para tudo o dinheiro responde. A Bíblia diz isso. Tem que haver um planejamento, exatamente isso. Nosso próximo ponto aqui está relacionado com o anterior, que é a questão de viver de aparência. Então, a gente tem uma figura aqui, veja só. Tem 2 pessoas aqui. Um rapaz, que ele anda de bicicleta, ele comprou a bike dele por R$ 1.500, uma bike bacana. Ele tem um casaco de R$ 200, a renda mensal dele é 3.000, ele tem um custo mensal abaixo da renda dele, que é de 2.000, então, quer dizer, ele sempre todo mês está guardando um dinheirinho, ele já tem uma reserva acumulada de 15.000, talvez ele possa estar guardando dinheiro para alguma coisa, e no final do mês ele tem os 15 da reserva, mais um que sobrou. Aí a gente olha o outro do lado aqui, quadrinho verde, ele tem um terno que eu costumo dizer que ele tem uma prestação, né? Não é um terno, que ele 4 vezes de R$ 500.
Ele tem um carnê de um carro de 60 meses, né? Que as pessoas às vezes falam, comprei um carro. Não, você adquiriu uma dívida. Até você pagar tudo isso, o carro não é seu. 60 parcelas de 1.500. Ele tem uma renda mensal considerável de R$9.000, mas o custo mensal dele está acima daquilo que ele ganha. Ele gasta 9.500. Ele não tem nenhum tipo de reserva, mas no final do mês ainda ele chega com 500 negativo. Porém, quando a gente bate o olho nesses dois sujeitos aqui, pastora, a gente pensa assim, poxa, olha, o cara que tem o carrão e tudo mais, o outro anda de bicicleta, a gente pensa assim, aquele ali é o mais bem-sucedido, é a questão da aparência. Mas o que a palavra nos diz lá em Provérbios 13:7? Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Então, a gente não tem que pensar na questão da aparência, porque isso hoje é uma convenção da sociedade. Você pode ver assim, o seu filho vai para a escola, lá os amigos dele vão falar assim, poxa, mas você não tem o celular X de última geração, você não tem um tênis Y, que é o tênis da moda, né? E isso gera na nossa cabeça, na cabeça dos nossos filhos, uma necessidade, uma falsa necessidade desse consumo, mas, na verdade, isso está relacionado apenas com desejo. E nós temos que entender que nós não temos que agradar homens, que nós não temos que viver de aparência pensando no que as pessoas vão pensar de nós, mas nós temos que ver aquilo que Deus vê em nós, e Deus vê o nosso coração, Ele não vê a nossa aparência física aqui, terrena, né? E diante dessa ilustração que eu coloquei aqui, às vezes, a gente ter paz, a gente está lá com uma reserva, mas você está com a sua vida equilibrada, você deitar a sua cabeça no travesseiro no final do dia, você ter tranquilidade, e você andar de bike, por exemplo, ou você andar com um carro mais simples, isso faz com que você seja uma pessoa mais feliz, né? Outro fator que eu vejo muito comum quando eu atendo, às vezes, casais que estão com problemas com dívida e tudo mais, às vezes você diz assim para a pessoa, poxa, o seu carro é um carro que consome muito, é um carro que o seguro é caro, você paga talvez uma prestação cara, então você deveria trocar esse carro para diminuir o custo. E as pessoas pensam assim, nossa, mas eu lutei tanto para ter esse carro. Isso é uma ilusão, pastora, porque assim, às vezes a gente pensa que a gente adquiriu alguma coisa, né? Exemplo do que eu falei ali do carnê, mas você, na verdade, você adquiriu foi uma dívida, não foi um bem. E aquilo está, às vezes, trazendo para a sua vida um peso financeiro tão grande que te torna um escravo. Do carro, né? O exemplo do carro, às vezes o carro é um que consome muito combustível, a pessoa às vezes não consegue nem abastecer o carro para passear, já conheci pessoas assim, sabe? Eu estou com o carro lá parado na garagem, nossa, mas não vou sair com o meu carro não, porque esse carro gasta muito e o combustível está caro, então que vida é essa? Para que você vive de aparência dessa forma? Né? Então, isso é um erro muito comum que acaba assim, atingindo muito a nossa sociedade hoje. Infelizmente, o mundo hoje, ele tem essa visão, né, Kelly? O mundo tem essa visão, mas nós não podemos trazer essa visão de mundo para a nossa vida. A gente tem que trazer certeza. A visão do reino e nos adaptarmos a essas situações, né? Então, semana passada, na primeira live, nós falamos sobre a teologia da prosperidade, que é aquela que você dá para receber, para você ganhar de Deus, né? Que eu falei que isso não tem nada a ver com Deus. Quem faz isso são as seitas e heresias que pagam, fazem pacto com entidades espirituais para que elas façam o serviço que elas querem. Então, a teologia da prosperidade não tem nada a ver com o cristianismo. Nós vivemos por fé, por obediência, pela graça de Deus, graça, né, nós damos sim nossos dízimos pela nossa obediência e ofertamos pela fé. Mas o mundo hoje, ele oferece isso. E muitos empresários que nós atendemos e fazemos libertação financeira, passa por essa avaliação, e é muito interessante porque quando nós vamos fazer uma anamnese, né, espiritual e até mesmo na área, não de números, mas assim, contando a história de como a pessoa administra a sua vida, você vê que ele tem uma falsa riqueza. Então, entra dentro da igreja, ou nós estamos falando de igreja, isso, né? É muito comum. Ele entra dentro da igreja, todo mundo acha que a pessoa é rica, mas no final, essa pessoa está entrando numa bola de neve, vai explodir. Atolado em dívidas. Atolado em dívida, com uma falsa aparência, ou seja, vivendo de mentira,
se fazendo de pessoa próspera, quando, na verdade, nós aprendemos semana passada que prosperidade é a ausência da necessidade. Exatamente isso, a ampla suficiência. Você ter todas as áreas da sua vida atendidas e ter uma satisfação em todas elas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais ali adiante. E falando sobre essa questão de viver de aparência, pastora, um fator muito comum entre os cristãos que têm problema com dívida é que o consumo, ele toma o lugar do dízimo e da oferta, por exemplo. Porque a pessoa, ela tem o dinheiro, tem teoricamente o dinheiro para ir tomar um lanche com os amigos no final de semana, para sair no restaurante para comer uma pizza, né, com a família, mas ele não consegue, e às vezes até eu ouço muito isso, mas não sobra para ofertar, não sobrou para dar dízimo, aí eu vou falar com Deus para Ele me perdoar por enquanto, até eu conseguir botar ordem na minha vida para voltar a dizimar. E quando, na verdade, isso deveria ser o caminho contrário, né? Começar a fazer por aí, primeiro buscar o que reino, Deus vai trazendo as outras coisas, a gente sabe disso, né? Nosso próximo tópico aqui também é sobre desperdício. Muito interessante esse tema, hein? Porque isso é muito comum nas nossas casas, nas nossas vidas, e o desperdício não está só relacionado com coisas que venham, por exemplo, a deteriorar na nossa casa, mas está relacionado com coisas que a gente adquire e que a gente não usa. Então, por exemplo, muitas pessoas chegam ao final do mês com a conta vermelha, negativa, sem recursos. Aí a gente para olhar dentro da casa da pessoa, está lá, por exemplo, livros que a pessoa comprou e não leu, roupas que a pessoa comprou e não usou, ou algum objeto que ela acabou adquirindo, vamos dizer assim, por decoração ou por qualquer outra coisa que não tem uma necessidade verdadeira. Não estou dizendo que está errado isso, né? Você tem o direito de adquirir as coisas, mas você tem que fazer isso quando você já pagou todas as suas contas, né? Isso que é o que a gente deve fazer. Então, o que a Bíblia nos fala sobre o desperdício? Também está lá em Provérbios 21:20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Forte isso, né? Muito, né, pastor? É muito forte. Você sabe, Kelly, que eu fui fazer o curso da Dev lá na Experiência do Lar. Tive o privilégio de ganhar de presente de aniversário de 40 anos. E ela contou uma história de que muita tem a ver com desperdício. Eu lembrei dela na hora, e por isso que eu acho que Deus quer que eu fale. Ela falou que a mãe dela mandou ela descascar batata quando ela era adolescente. E ela, como toda adolescente, pegou a batata e foi descascando. Só que assim, saiu mais casca... Mais batata do que casca. Mais batata do que a casca. E quando a mãe dela chegou... Ela olhou assim e falou assim, cadê a batata? Aí ela falou assim, tá aqui. Ela olhou assim, ela viu que tinha colocado tudo numa sacolinha. Aí ela pegou, a mãe pegou e falou, isso aqui é desperdício. Então ela fez a Dev pegar todas aquelas cascas, aquelas batatas que tinham cascas. Que tinha virado casca. E refazer o serviço. E foi ali que ela aprendeu a questão do desperdício. Então, foi uma das aulas que eu tive e ela é fundamental para a sua vida. Lá em casa, por termos muitos homens e comem muito, nunca sobra, né? Lá o migrador, cortador, no bom sentido, porque está repreendido, eles comem bastante. Lá realmente nós não jogamos fora as coisas. Nós fazemos na medida correta, ideal. Isso é o ideal, pastor, exatamente. É desperdício. Eu vejo muitas pessoas. Agora, se você faz, né? Eu vejo algumas famílias que gostam de cozinhar bastante, né? Aquelas famílias italianas. Elas sempre doam a comida para alguém. Então, eu acho isso interessante. Então, na questão da comida, né? Se você compra demais ou faz demais, você precisa dispor disso de alguma forma e abençoar alguém, né? E você falou sobre essa questão de famílias italianas, eu vivenciei isso na minha família, né? A família da minha mãe é italiana e a minha mãe, quando se casou, ela tinha aquele hábito de cozinhar para multidões, porque moravam muitas pessoas. E sempre sobrava muita comida. E aí ela dava para uma vizinha que era menos favorecida que ela. E essa vizinha um dia chegou para ela e falou assim, olha, eu agradeço demais, porque você praticamente tem dia que sustenta a minha casa com a sua janta, mas o seu marido está trabalhando para você tá distribuindo essa comida e ele nem está sabendo que você está fazendo isso. Eu achei que, assim, a minha mãe sempre conta isso, né?
você falou da questão de doar. Eu acho que a gente pode sim fazer isso, mas a gente também tem que atentar para a nossa realidade, né? Então, assim, você fez a mais, óbvio, não vai jogar fora. Hoje a gente pode até reaproveitar, congelar, fazer várias coisas na questão da comida, especificamente, ou propriamente doar, mas a gente tem que começar a analisar o que você estava dizendo anteriormente, fazer a medida correta. Medida correta para que a gente não desperdice. Porque, voltando de novo, pastora, na questão de que nós administramos recursos que Deus coloca nas nossas mãos, a gente está jogando fora aquilo que Deus pôs na sua mão. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe sempre falava, é pecado jogar comida fora, né? E aí, quando a gente cresce, fala, mas isso não está na Bíblia. Indiretamente, a gente não vê um versículo assim, mas de verdade, você está desperdiçando um recurso que Deus deu. Com certeza, até porque Jesus disse, né? Eu tive fome e não me deste de comer. Exato. Tive sede e não me deste de beber. Eu lembrei aqui do pastor Marcelo que ele falou duas palavras essa semana. Ele falou para mim, não esquece de falar isso na live. Ele falou assim, ganância e avareza. Ganância é o desejo de ter. Aquilo que você não tem, não pode. Não pode. E a avareza é o acúmulo das coisas e também não usufruir daquilo que Deus te deu. E nem repartir, né? Porque tem pessoas que elas guardam tanto para elas, acaba estragando, deteriorando e não consegue compartilhar com ninguém. Isso é avareza também. É avareza. Com certeza. E ele falou que ele foi fazer um estudo sobre isso e que, na verdade, são 2 demônios que a Bíblia fala, que estão na linhagem de Mamon, que nós falamos semana retrasada sobre isso, que não tem como nós adorarmos ou servirmos a 2 senhores. Nós ou vamos amar um e odiar o outro, ou vamos agradar um ou desagradar o outro, né? E eu fiz essa relação que é muito interessante. Nós amamos a Deus, mas muitas vezes, e odiamos o diabo, né? Mas nos dedicamos a Mamon e desprezamos as coisas do reino. Porque, veja, pastora, a palavra fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A palavra não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, as pessoas, às vezes, têm esse pensamento de dizer assim, mas alguns versículos da Bíblia falam, por exemplo, né, que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Isso não está dizendo por causa de que riqueza é algo ruim. Isso está dizendo porque o coração do homem está muito ligado naquilo, na questão do dinheiro. Então, isso faz com que... Né? Exatamente. Ele toma o lugar de Deus e ele acaba servindo a Mamon, como você mesmo citou agora, né? Próximo ponto que a gente vai falar agora, gente, é sobre poupar recursos. Nós precisamos entender que lá no início a gente falou sobre a necessidade de não gastar tudo, né? Mas a gente também precisa aprender a poupar, a gente precisa aprender a guardar e como fazer isso. E a palavra, de novo, né, nos vem falando lá em Eclesiastes 11:2, nessa versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, eu acho ótima. Diz assim, aplique em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Muito propício. E você sabe que numa outra versão diz assim, e eu peguei essa palavra para mim, diz assim, arrume um trabalho de manhã e um trabalho à tarde, porque você não sabe qual vai dar certo. Exato. É o mesmo versículo. É a diversificação, né? É a diversificação. Então, assim, a gente não pode apostar todas as nossas fichas num lugar só. Como eu posso dizer isso? Né? Usando esse termo, apostar as fichas é um termo comum. Mas, assim, como você disse anteriormente, às vezes você tem 2 rendas dentro da sua casa e acaba perdendo uma. Às vezes acontece de você, vamos dizer assim, eu já conheci pessoas que tinham assim, um emprego muito bom, a pessoa tinha um recurso muito grande, gastava tudo que tinha e da noite para o dia perdeu aquele emprego e nunca mais se recuperou o emprego naquela mesma proporção. Então, a gente precisa entender que a gente tem que ter outras fontes, a gente tem que aprender, por exemplo, a aplicar o nosso dinheiro, fazer aquilo ser rentável, dar um retorno para você. O judeu, por exemplo, pastora, ele tem uma continha que é ensinada para os filhos, eu acho fantástico isso, que é assim, fora a parte dos dízimos, as ofertas, que eles são extremamente rigorosos com isso, eles têm que usar 20% da renda deles para reinvestir em alguma coisa. Isso é um ensinamento do judeu. Então, assim, mais que tudo que eu... mesmo fazendo a minha reserva de emergência, que eles fazem também, eu preciso reinvestir para gerar retorno para mim de alguma forma. Isso pode ser através, vamos dizer, do mercado financeiro, eu posso reinvestir num negócio, eu posso abrir um outro negócio, eu posso
tentar assim, várias opções É a para parábola dos talentos, né? Exatamente isso. Que a Bíblia diz que Deus deu um talento para um, 2 para outro, 3, 4, 10, né? E aí o que tinha um enterrou. O que tinha 2 quadriplicou, né? E o que tinha 10 também, o que tinha 5 virou 10. Aí Deus foi lá, na hora de prestar conta, pegou aquele que tinha um, enterrou, deu para quem tinha 10. Exatamente, Por quê? O que porque tem 10, sabe usar. sabe usar e multiplicar. Exatamente. E isso é um princípio de bênção financeira para a nossa vida. Quanto melhor uso você fizer do seu dinheiro, daquilo que Deus confia na sua mão, mais Ele vai te abençoar. A gente sabe disso, a nossa semente, né? Adiante. Outra coisa que é muito importante, e é um versículo que as pessoas costumam usar para a questão de relacionamento pessoal, que é 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então, qual que é o ensinamento aqui? A gente tem que rejeitar qualquer sociedade com pessoas incompatíveis. E eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer isso, pastor, aqui diante das câmeras, porque eu já atendi muitas pessoas, eu já vi muitos casos, e você vê assim que dentro de uma situação onde tem uma pessoa cristã que segue os princípios da palavra, e ela entra numa sociedade com uma pessoa que pode ter os bons valores, mas não tem os mesmos princípios, numa situação emergencial, numa situação desafiadora, vai haver um impasse entre elas. Vamos pensar, por exemplo, nesse momento que a gente está vivenciando, né? Você passa por uma situação de estresse mesmo, é aquela coisa que você está na dependência de Deus com alguma coisa para Ele abrir uma porta para a tua empresa, um negócio e tudo mais, aí vem de repente o teu sócio que não é cristão e fala assim, não, vamos, sei lá, sonegar o imposto que a gente vai conseguir passar por essa fase. Vamos fazer aquele negócio meio ilícito, vamos arrebentar o banco e depois a gente põe na justiça. Exatamente. Né? Então vem com essas ideias mirabolantes. Então a palavra, ela é muito clara nisso. Né? Então eu já vi muitos casos, pessoas chegarem para mim para ver viabilidade de um negócio e pessoa cristã e às vezes fala assim, eu vou abrir essa sociedade com tal pessoa para a gente dividir. A primeira coisa que eu falo é... Na verdade, sociedade é um casamento. Né? É um casamento. Casamento você chegar num difícil. impasse com essa pessoa, como que você vai argumentar se ela não partilha da mesma fé que você? Né? Então, é um princípio de liberdade financeira, é você não se colocar num jugo desigual com uma pessoa na área profissional. Até mesmo na mesma religião. Nós vemos casos de pessoas que são sócios sendo cristãos e também existe divergências de pensamentos. Então, assim, é muito complicada a questão da sociedade. E lembrar que é uma coisa que eu aprendi, porque eu já tive uma sócia e eu sofri bastante com isso. Minha sociedade começou num mês e terminou no outro. Nossa, rápida, essa foi bem rápida. Eu fui muito rápida porque eu sou uma aluna que aprendo rápido. Que bom. Mas eu paguei um preço muito alto. Paguei um preço altíssimo, porque nesse período ela fez uma dívida alta, ela era cristã, ela fez uma dívida alta no nome dela. Um dia eu conto esse testemunho longo, né? Mas quando eu percebi que eu tinha entrado num enrosco, porque foi assim, quando ela entrou na loja, eu tinha uma loja dentro de um salão, que na verdade eu alugava o espaço, o lugar não era meu. Sei. Então já tinha muitas coisas erradas nessa história. Quando ela entrou como sócia, a primeira coisa que ela fez foi mudar a foto do computador que era da minha família. Quando eu vi aquilo, eu entendi o que era sociedade. Exatamente. Aquilo já não era mais meu e da minha família, aquilo já era nosso. Uma coisa compartilhada, né? E aí aquilo me chocou e eu esperei, a gente fez um desfile, foi um negócio de louco, saiu em jornal, e eu acabei com a sociedade no outro dia. E ninguém entendeu, saiu em jornal, foi uma coisa horrorosa para mim. Mas eu paguei tudo. Eu fiquei com a fama, fiquei com tudo. Com a dívida, inclusive, fiquei né, pastor? com a dívida, paguei, não deixei o nome da pessoa ficar sujo, paguei um preço altíssimo. Tive problemas dentro do meu casamento, porque eu fiz uma escolha errada. O pastor Marcelo, na época, também não queria, ele não era pastor nem eu, era dentro de um salão. E eu lembro que o dono do salão falou assim, mas eu não sei como que você fez uma sociedade, porque o prédio é meu, o lugar é meu, você vendeu o quê? Sabe? Havia uma confusão ali. É porque, às vezes, a nossa intenção, ela é boa. Mas ela é boa. Mas e, às vezes, assim, você às vezes tem um bom relacionamento. Você tem um bom relacionamento com a pessoa, e aí você acredita assim, não, vai dar certo eu ter um negócio com essa pessoa. E como você falou, às vezes não é só o ímpio, né, como a gente costuma dizer, a pessoa que não é
que não acredita em Deus como nós. Mas, às vezes, um próprio pessoa do nosso convívio social, cristão ali, ele acaba tendo ideias divergentes da nossa e acaba trazendo para a gente um peso financeiro, justamente porque você não é mais só você quem decide. Mas foi né? aí que eu fui liberta. Amém, pastora. Foi nesse momento quando eu descobri, era um processo de libertação na área financeira, e foi onde o meu esposo falou muito claro comigo: você fez a dívida, você paga. Uma das coisas que eu aprendi, e as mulheres podem não gostar do que eu vou falar, mas eu aprendi muito com o meu esposo. Ele diz assim: você sabe quanto eu ganho, você sabe as nossas despesas. Então, o que passar disso é do maligno. Ou você sai para trabalhar e paga o que você gastou. Então, todas as vezes que eu penso em fazer algum gasto, ele fala quanto eu ganho, quanto nós gastamos e quanto nós podemos investir. Cabe no orçamento? Cabe no orçamento, é isso, né? Que tem que pensar, exatamente. Então, foi um período muito difícil, porque eu aprendi sozinha a pagar essas dívidas, sobrevivi, e eu não sou a favor de sociedade, porque para mim é como se fosse uma agiotagem. É um tipo de entrega da sua confiança à própria pessoa, ao outro. Não, é muito íntimo, né, pastora? É muito. Mistura, tem briga, vira dívida, confusão e perde a amizade. Conheço muitas pessoas que eram muitos amigos e acabaram com a amizade por causa de uma sociedade, perderam né? tudo, na verdade, né? Bom, próximo ponto que a gente vai para nós irmos caminhando já para terminar finalizar. Sermos um profissional excelente. Por que a gente precisa ser um profissional excelente? Para que você possa alcançar níveis maiores. O que a palavra nos diz em Provérbios 22 e 29? Viste um homem habilidoso na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Eu gosto muito desse versículo porque a palavra está nos dizendo que quando você se torna uma pessoa perita naquilo que você faz, que você se capacita, que você se prepara, Deus vai abrindo as portas para você alcançar espaços maiores e melhores. Então, a gente precisa ser um profissional melhor, né? Para a gente só finalizar, vou falar os últimos pontos, que a gente está no nosso horário já, né? Isso. O próximo ponto é fugir dos empréstimos, né? Provérbios 22, 7 diz que o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E aqui não é só uma dívida que você pega emprestado do seu amigo, um dinheiro que você pega emprestado no banco, está falando de todo tipo de dívida que você faz que se torna um empréstimo. Então, assim, se eu gasto no cartão de crédito, faço aquele monte de parcelamento e eu fico com aquela dívida para pagar, eu estou me tornando uma pessoa escrava, se aquilo não cabe dentro do meu orçamento. Mesma coisa o uso do cheque especial. E a palavra nos diz que nós temos que pagar aquilo que nós devemos. Se você pegar aquela passagem de 2 Reis 4, 7 da viúva, o último versículo 7 fala assim, que o profeta disse para ela: vai, vende o azeite, paga os seus credores e vive do que sobrar. Então, a palavra diz que nós temos que pagar as nossas dívidas. Então, a gente tem que sair dessa condição de dívida. E o último ponto é: faça um orçamento anual, para que você possa ter vamos dizer assim, a visão do que você ganha, do que você gasta, do que você pode comprometer da tua renda. Você precisa de um plano. E o que a palavra diz em Lucas 14, 28? Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Então, a gente precisa, antes de tomar qualquer decisão sobre gastos na nossa vida, a gente precisa sentar, planejar, colocar isso dentro de um orçamento. A gente precisa saber quanto a gente gasta mensalmente, o nosso gasto ao longo de um ano. Por que ao longo do ano? Porque tem meses que tem sazonalidade. Então, assim, no início do ano, quem tem filho, você tem a matrícula escolar, material escolar, IPVA, IPTU, né? Às vezes, assim, época de férias, você acaba gastando com uma viagem. Meses mais frios, por exemplo, tem pessoas que gastam nos Estados Unidos, o pessoal gasta muito com aquecedor, né? Uma realidade que eu vi lá o ano passado. Aqui no Brasil, a gente gasta mais no verão por causa do ar-condicionado, quem tem. Então, a gente precisa ter uma ideia ao longo de um ano, né? E, para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês o princípio da ampla suficiência, que a gente falou lá um pouquinho aqui atrás, que é 2 Coríntios 9, que diz assim, a partir do versículo 8: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça.
enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. E eu quero destacar aqui essas frases que estão em amarelinho. Deus pode nos fazer abundar, Amém. Ele suprirá as nossas necessidades, Amém. Ele aumentará a nossa sementeira e Ele Amém. Multiplicará os nossos frutos, Amém. Nos enriquecendo. Por Amém. Quê? Porque o propósito de Deus para nós é que nós tenhamos uma vida de ampla suficiência, que a gente tenha todas as áreas da nossa vida atendida, todas, para que a gente possa ajudar o próximo, para que a gente possa superabundar na obra. Então, que a gente precisa entender que Deus quer que a gente ponha ordem na nossa vida financeira, que a gente abandone essa vida de dever, de fazer contas, de viver de aparência, de tudo que nós falamos aqui. E com isso eu encerro aqui as nossas dicas de hoje. E ficou muito bom, nós amamos, eu amei, ótimo. Eu tenho certeza que todos que estão aqui na rede social do Facebook e do YouTube também amaram. Kelly, você vai voltar mais vezes. Com certeza, eu acredito que vai ter momentos de live somente da escola de liderança, como de outras escolas. E já engajando nesse tema que você finalizou aqui, eu quero lembrar você que a igreja está recolhendo cestas básicas das 9 da manhã às 17 horas. Todos os dias você pode entregar na secretaria. E nós estamos precisando de alguns itens para completar essas cestas, tá? Café, óleo, sabão em pó, pasta de dente ou o que você puder doar. E pedimos que você, se você precisar entrar em contato com a igreja, é o 3012-5090. Se você quiser fazer inscrição para o nosso seminário de intercessão que está começando agora, de Neemias, Reconstruindo os Muros, via WhatsApp, você vai acessar escoladeprofetas.ff@gmail.com e você vai fazer a sua inscrição lá e você vai ser inserido em um dos nossos grupos. E também continuar conosco aqui na liberdade financeira. Semana que vem Amém. Nós vamos falar um pouco mais. Vamos encerrar, porque em julho nós vamos começar uma outra programação especial. E eu vou deixar para falar semana que vem, para você ficar curioso, mas vai ser algo tremendo. E quero deixar aqui, lembrando da nossa programação semanal, todos os dias das 18 às 19 horas, se não houver nenhum problema com a conexão. É e amanhã temos um meet em casa com a pastora Beta e com a pastora, a esposa Elisete Malafaia. E vai ser um tempo muito precioso e nós esperamos por você. A pastora Beta estará aqui com a sua equipe, com a equipe das mulheres. Eu vou estar aqui na intercessão também orando. E eu espero que você faça parte disso. E não se esqueça de dar o seu dízimo e a sua oferta, as primícias. Nós começamos primeiro buscando o reino de Deus. E Deus acrescentará as demais coisas. Vai aparecer para você aí na rede social o Banco do Bradesco, o Banco do Itaú. Você pode dar o seu dízimo, a sua oferta e já comece a plantar. Porque o reino de Deus é uma semente, né? Eu li isso para você. É como uma semente. Agora, a semente precisa de tempo para crescer. Ela precisa do vento, às vezes precisa da chuva, do sol, às vezes de um adubo, mas ela vai crescer e vai chegar o dia da colheita para você. E quando você vier aqui na igreja trazer sua cesta básica, o pastor José está doando um livro, olha só, um tema bastante propício para os dias de hoje, como viver acima dos problemas. Vem aqui na igreja, abençoe uma família que está precisando de alimento. Comece já plantando a sua generosidade, né, Kelly? Exatamente. E lembre-se, a qualidade da semente que você planta é aquilo que você vai colher. Se você planta alimento, você recebe alimento. Eu já ensinei isso. Se você planta dinheiro, você vai colher, porque vai vir uma horta grande de dinheiro. Se você planta roupa, você vai receber um armário novo. Eu falei para eles que eu recebi um armário novo, eu te contei, né? Então, assim, é muito bom ser vestido pelos lírios do campo, porque nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu ser vestido pelo Senhor. É verdade. E que você possa ser vestido por Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Vou fazer uma oração para a gente encerrar, que o nosso tempo já estourou. Os seus pedidos de oração serão entregues a nós. Eu entregarei à equipe do Kairos. E nós estamos orando por você. E ore por nós. Pai querido e amado,
Obrigado por esse tempo precioso, obrigado por esse ensinamento, palavras preciosas que trazem liberdade financeira, Senhor. Não só no quesito espiritual, mas no emocional, no intelectual. E a tua palavra, ela é instrução para nossas vidas, porque o desejo do Senhor é que tenhamos uma vida em abundância. Repreende agora, Senhor, Mamon os seus demônios. Repreende agora, Senhor, a locusta, o pulgão, o migrador, o cortador, o gafanhoto, todas as hostes infernais da maldade. E que ainda nesta semana, Senhor, este povo que está estudando, que está aprendendo, possa ver e receber essa medida recalcada, sacudida e transbordante, que os seus celeiros transbordem e que o fruto, Senhor Deus, não apodreça, mas que ele volte a viver e frutificar e podemos emprestar e doar. Em nome de Jesus eu abençoo a tua casa, eu abençoo você que está desempregado para um novo tempo, um novo céu, uma nova terra. Você que é empresário, que está com dificuldades, o Senhor te dará habilidades, o Senhor te dará instrução e você vai sair com banquete no meio desse deserto. O Senhor te abençoe e te guarde. Que a luz do Senhor resplandeça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.